Salve Jesus, eu sou o seminarista Luiz Alfredo do canal Católico de Verdade e na nossa 33ª aula de nosso estudo bíblico católico, estamos aqui então para concluir todo este longo curso que nós começamos já há alguns meses e que, embora nós estejamos atrasados, porque infelizmente eu tive alguns compromissos que retardaram a realização de algumas aulas, que se tivesse ocorrido tudo como eu havia previsto, nós já teríamos terminado há praticamente um mês. Mas o bom Deus nos deu a graça de estarmos com vida e de perseverarmos neste intento que considero tão importante. E hoje, como forma de agradecimento, eu gostaria de partilhar com vocês alguns livros, algumas leituras que fiz, fazer a vocês algumas recomendações, mas especialmente deixar a todos vocês o meu mais sincero agradecimento pela perseverança de todos vocês que me acompanharam ao longo deste ano de 2022, em que nós realizamos este curso muito pretensioso. Por que eu digo pretensioso? Porque justamente tratar de um tema tão complexo era algo que eu evitava. Então, quando eu estava ano passado gravando sobre a história da igreja, embora eu tenha plena ciência de que eu sou apenas um pobre estudante de teologia e que há pessoas muito mais sábias e eruditas que eu nestes assuntos de história da igreja, e no final do curso eu recomendei a vocês vários autores, vários influencers, várias pessoas que trabalharam, que trabalham com isso hoje em dia e que realizam cursos espetaculares ou que têm obras espetaculares com um conhecimento notável sobre esse assunto, mas mesmo assim eu me sentia seguro pelas leituras que eu já havia feito sobre o assunto, enfim, pelo meu interesse por esse assunto, eu me sentia mais seguro ano passado com a história da igreja. Este ano confesso que me vi muito desafiado com estas aulas sobre o estudo bíblico, porque embora seja uma área a qual eu procuro me dedicar bastante, porque é essencial e porque tenho um grande interesse nesse assunto também, mas existem muitas dificuldades em Bíblia que em história da igreja nós não temos. Então, em história da igreja, claro que nós temos muitas visões divergentes, muitas escolas, muitos autores, muitas épocas, muitas circunstâncias, muitas polêmicas às vezes mais afloradas que as polêmicas da Bíblia, mas de qualquer forma é possível você tecer uma linha cronológica de um ponto de vista, como eu disse ano passado, mais apologético pastoral, e conseguirmos trilhar 2000 anos com um pouquinho de história de Israel também, um pouquinho de história secular, conseguimos realizar um curso mais coeso, mais breve, mais integrado. Enquanto em Bíblia eu me deparei com muitas divergências de autores, com várias teorias sobre a questão de autoria, de organização do texto, de surgimento, enfim. São muitos pormenores, realmente muitos pormenores que tive mesmo que deixar de abordar no nosso curso, porque eles seriam muito longos. E também reconheço muitos erros, muitas imprecisões que eu cometi com relação à Sagrada Escritura, muitas coisas que eu deixei de falar e que poderia ter falado, que agora não convém que eu fale, que eu faça as retratações como fez Santo Agostinho, porque eu teria muito que me retratar, eu precisaria de um curso para retratar todo um curso inteiro que fiz. Mas, de qualquer forma, eu penso que foi um desafio grande, mas um desafio vencido. Um desafio muito maior na minha vida pessoal este ano do que foi ano passado. Muito mesmo. De fato, eu me recomendo às orações de todos vocês, o auxílio de todos vocês.
Outro caso também interessante é que a maior parte das obras de história da igreja, se não quase todas que eu mostrei no passado, são minhas. Agora, as obras de Bíblia, a maior parte delas foram emprestadas da biblioteca. Né? Eu tenho algumas importantes, boas, mas a maior parte desse material eu não possuo ainda. Então isso é uma certa dificuldade para mim, não ter o meu material propriamente, embora eu continue me esforçando, mas mesmo assim eu tenho os meus limites financeiros que são muito bem claros. E como eu disse, aqui não é momento de ficar choramingando nem mendigando a todos vocês, mas também este é um fator que de certa forma não ajudou tanto desta vez quanto ajudou da última, mas é algo que com o tempo a gente vai conseguindo adquirir. Também há outros fatores importantes de serem considerados. O assunto da história da igreja pode ser condensado em linhas gerais de modo mais abrangente, sem prejudicar o andamento da compreensão da evolução histórica da igreja, do percurso que ela fez. Claro, quando a gente vê um Lucas Lancaster que faz aulas de 1 hora sobre temas específicos da história da igreja, que fala com uma fluidez, com uma propriedade, com alguém que leu e que traduziu, que traduz a história da igreja, que escreve a história da igreja, que é um mestre, nós ficamos boquiabertos. Quando nós lemos a erudição de um Daniel Hopes, de um Christopher Dawkins, de um Giacomo Martina, um Oberigo, e por que não os nossos também, o Dom Jaime de Barros Câmara, quando nós lemos o Frei Dagoberto Romagui e outros, até a nossa pequena Zaira Cantanhede, nós vemos assim um domínio muito grande do assunto e uma simplificação que não empobrece. Mas às vezes em Bíblia, nós fazemos algumas simplificações que são um tanto quanto empobrecedoras, mas visam didaticamente uma compreensão, uma assimilação daquilo que está sendo dito. Então, às vezes, eu insisto muito em data, eu insisto muito em certos jargões, em certas coisas que, aos olhos de um acadêmico, aos olhos de um professor, de alguém que tem conhecimento na área, isso seja amador, mas eu faço questão de me justificar com isso, de que a minha intenção é ser popular, é ser simples, é ser acessível, é ser introdutório, é ser panorâmico, é ser geral, considerando as próprias limitações da minha formação, e espero realmente não ter lhes faltado com isso. Mas eu me sinto, bom, não sei se vocês têm paciência para ficar ouvindo isso, mas calma, a parte melhor do vídeo ainda vai vir, que é a bibliografia. Mas pessoalmente eu tenho muito a agradecer a Deus e agradecer a Deus realmente por ter me permitido chegar até aqui. É uma coisa que pessoalmente me deixa muito feliz. Estar aqui neste canal, estar aqui com vocês, abrindo de fato o coração. É difícil porque o nosso irmão Tiago, que é alguém que eu admiro bastante, em sua defesa com relação aos assuntos da igreja, muitas vezes eu, por ser o seu colaborador, acabo me colocando numa situação perigosa diante de outras pessoas ao meu redor que não partilham desse ponto de vista dele. E embora eu já tenha dito que eu, como associado, sou responsável por este conteúdo formativo, alguns ainda pensam que eu tenho uma mentoria com relação a ele. Não tenho. Nós somos conhecidos de longa data. Ele é uma pessoa que eu admiro muito e que, ao seu modo, faz pela igreja aquilo que julga conveniente fazer, e que
com certeza tem a melhor das intenções e espero que cresça e que cresça muito, mesmo com o seu conteúdo, com a sua divulgação. E enquanto eu puder estar aqui com ele, estarei. Mas eu realmente gostaria, se alguém aqui da Diocese estiver ouvindo, de me justificar nesse sentido. Olha, eu não estou aqui concordando com, com aquilo que ele está dizendo, não estou aqui emitindo juízo de valor sobre aquilo que estou dizendo, que ele está dizendo, eu estou apenas transmitindo as coisas que eu tenho lido sobre a história da igreja, sobre Bíblia e sobre outros assuntos que eu puder vir a falar. E como é um espaço de comunicação que me abriram, isso eu devo elogiar ao meu amigo, por isso, por ter me disponibilizado esse espaço, essa oportunidade que outros não me deram, mas que ele me ofereceu gentilmente e eu tenho muita alegria em poder estar com as pessoas que gostam do trabalho dele e que por causa dele passaram a gostar do meu trabalho também, então, por causa do meu trabalho também passaram a gostar de mim, mas eu realmente espero poder continuar, apesar de que sei que vai ser difícil, mas eu tenho projetos futuros, como eu já anunciei, e gostaria muito que eles fossem para frente. E assim, também agradeço a vocês por terem paciência, porque eu acabei descumprindo meu objetivo. Meu objetivo era fazer aulas de 1 hora. E depois de um certo tempo, acho que eu fui me empolgando, fui me animando, vocês me deixaram empolgado, essa é culpa de vocês. Mas não, a própria Bíblia me deixou animado, as minhas leituras que eu fazia me deixaram animado, e isso me levou a me estender por 1 hora e 10, 15, 20, 1 hora e meia, 2 horas e até um pouco mais às vezes. Mas eu confesso que o resultado é muito feliz. E agora saber que eu tenho uma coisa minha, que eu fiz, que eu posso oferecer a outros, para que outras pessoas possam crescer com a palavra de Deus, não por mim, obra de mim, quem sou eu, mas por aquilo que eu tentei falar, que eu tentei transmitir. Isso me traz uma grande alegria mesmo. Eu carrego comigo o desejo de lecionar, mas eu ainda estou na formação, ainda sou aluno, então eu não posso lecionar formalmente, como eu gostaria de já estar fazendo. Então eu tenho vocês, que são meus alunos aqui virtuais, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não tenho contato físico, presencial, mas que sinto um certo afeto e consideração por cada pessoa nova que vem, por tantas pessoas que eu vejo que migraram do curso de História da Igreja aqui para o estudo bíblico, e por outras pessoas que vão aparecendo, às vezes por curiosidade, às vezes por acaso. Claro que às vezes a gente se cansa, e eu me canso, e tem aulas que eu estou visivelmente muito cansado, e infelizmente eu não posso dar o melhor de mim visualmente, os meus recursos são limitados. A imagem é ruim, eu sei. A voz, às vezes, o som é ruim. A voz, às vezes, é ruim. Minha aparência nem sempre está das melhores. O ambiente não é um estúdio. Então, tudo é muito, muito amador nesse sentido. Mas eu estou aqui com a melhor das intenções e com toda a disposição e carinho do meu coração para Deus, como uma forma de tentar agradecer a Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia dos meus muitos pecados, das minhas falhas, e de ajudar você que eu não conheço e que talvez não vá conhecer, mas de poder partilhar um pouquinho do que eu tenho, do que eu recebi, do que me foi dado por graça com você. E com isso nós crescemos juntos, ainda que não saibamos que estamos crescendo juntos, mas sinto que isso estabelece uma ligação
afetiva e até espiritual com vocês, que é importante. E por fim, aos agradecimentos, agradecer de fato mesmo por essa oportunidade que nós tivemos de meditar a palavra de Deus. Eu tive tanto receio de não conseguir acabar esse curso, de fazê-lo mal, de não estar à altura, de oferecer o mínimo possível, mas Deus é bom. E como diz São Paulo, a graça não foi em vão em mim. E penso que nós trilhamos esse caminho bonito com a palavra de Deus e estudamos um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas os 73 livros das Sagradas Escrituras, com algumas introduções, com alguns estudos históricos no meio. Enfim, eu acho que tem os roteiros que eu escrevi que eu posso disponibilizar. Os slides às vezes têm algum erro, então eu prefiro guardá-los comigo, mas os roteiros eu vou procurar dar mais uma olhadinha neles. Não sei se eu vou conseguir, mas os roteiros é uma coisa que talvez possa ajudar. Não sei se eles são dignos o suficiente para formarem um livro. Não sei se eu tenho tanto material assim para formar um livro razoável. Confesso que é uma coisa que eu gostaria, mas tem tanta gente tão melhor, que escreve tão melhor, que enfim, não sei se eu teria chance, mas eu tenho essa vontade, em outras áreas também, escrever, mas e de lecionar também, né? A minha formação, como eu já disse ano passado, é filosofia, mas quem que vai querer um curso de história da filosofia, por exemplo? Então eu tenho que oferecer algo que eu penso que as pessoas vão gostar mais. Então é isso que eu estou oferecendo. Ano passado, História da Igreja, este ano Bíblia e no ano que vem, né? Outra coisa que vocês quiserem. Lembrando da enquete missa ou credo. Explicação da missa ou explicação do credo. Eu penso em 20 aulas. Assim, pelo menos 20, né? Claro, eu vou me cansar. A gente não vai conseguir gravar toda semana bonitinho como eu gostaria, porque eu sei que imprevistos irão acontecer. Imagino que acontecerão como aconteceram este ano. Nós não estamos mais na pandemia em que nós estávamos fechados em casa e eu tinha muito tempo livre. Agora o meu tempo livre é reduzido e talvez eu estou pensando em fazer agora as aulas ao vivo, de deixar o material pronto, os slides prontos, mas de nós ao vivo, de eu estar ao vivo, e com isso a gente tem um contato, por assim dizer, imediato. Estou pensando nisso também para o próximo ano. Mas eu gostaria de ouvir vocês, os comentários, deixar um feedback. Eu tive um feedback interessante do curso de História da Igreja e eu penso que eu procurei melhorar bastante para este curso de Bíblia. Este ano eu fiz umas leituras de História da Igreja que eu gostaria muito de tê-las feito ano passado, como, por exemplo, o livro do Bossuet, como umas coisinhas do Christopher, daquele professor inglês, né, de História da Igreja, enfim, e outros, né, outras leituras, como o Sentido Católico da História, e outras obras que eu li que bem teriam feito se eu tivesse lido ano passado exposto para vocês, né? Mas Deus sabe. E quanto à Bíblia, é muito importante que agora, vocês que já assistiram todas as aulas, não se contentem com o pouco que eu pude oferecer a vocês. Embora já nós tenhamos uma visão mais panorâmica de todos os livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, etc., e assim por diante, é necessário ir além.
é necessário você se aprofundar mais, se possível em tudo, mas especialmente naquilo que você mais gosta, aquilo que é mais importante, como no caso dos evangelhos. Mas já já eu vou dar para vocês os lugares onde vocês vão poder buscar. Então eu estou ensinando a pescar e eu estou dando peixe, ensinando a pescar e dando peixe. Então veja que eu tenho um coração bom. Nem tanto assim. Mas enfim. Vão além. Né? Sapere aude, né? Como dizem os luministas. Né? Ousem saber mais. Olhe para São Jerônimo. Veja o homem que ousou saber mais em Deus. Né? E de Ciceroniano se tornou cristão de verdade. Se tornou de fato o homem das Escrituras, a enciclopédia de Cristo. Você, meu caro irmão, minha cara irmã que está aí, você pode ser uma enciclopédia que está só esperando para ser compilada. Você pode ser uma tábula rasa, mas não tão rasa assim que você é e eu sou, mas você pode ser um rascunho que pode se tornar uma grande enciclopédia. Ou seja, em você pode estar um pregador em potencial, ou um pregador que pode ser muito mais conhecedor da Escritura e transmissor da Escritura. Em você pode estar um professor da Sagrada Escritura, em você pode estar um líder de comunidade, do grupo de vivência, um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão que fará as celebrações da palavra. Em você pode estar um catequista, em você pode estar um agente de pastoral, movimento ou serviço. Em você está um pai de família que vai ter que falar da Bíblia para os seus filhos. Em você pode estar um vocacionado, como eu estou vocacionado, como estou fazendo o discernimento vocacional na formação presbiteral e outros na vida consagrada. Você pode ser alguém que vai fazer a diferença na vida de alguém como um dia fizeram na minha. Eu conto a história do meu amigo, meu querido Diácono Sandro, da minha cidade natal, de Califórnia, aqui no Paraná, que me despertou para a Sagrada Escritura, que pregou para mim, que eu ouvi pregar e aquilo foi a coisa mais linda que eu tinha ouvido até então, mas não apenas uma beleza da retórica, mas ele deixou a palavra de Deus falar. Quando ele pregou sobre o prólogo do Evangelho de São João, então, eu vi, meu Deus, isso é a Bíblia. Eu nunca tinha visto a Bíblia dessa forma. Aí então comecei a ler. Comprei uma tradução, 2, 3, 4, hoje tem quase umas 50. E livros sobre a Bíblia e cursos e continuo indo atrás agora na teologia, tenho o privilégio de ter doutores na Sagrada Escritura, enfim, como meus professores, e decidi então estar aqui e ler mais e buscar mais e entender mais para estar com vocês. E veja que você pode ser muito mais do que isso, do pouco que eu sou, e fazer muito mais do que o pouco que eu fiz, e transformar a sua própria vida e a vida das outras pessoas pela palavra de Deus, mas ser transformado pela palavra, isso é o que é mais importante. Não é ser apenas um transmissor, um cano que nem se umedece quando a água passa, mas de ser de fato uma esponja, não é, que absorve e que libera. Esse deve ser o nosso objetivo. Não sei se vocês estão gostando da conversa, eu estou, mas não sei se vocês estão. E eu gostaria mesmo que tudo isso ajudasse vocês, e assim como me ajuda a refletir sobre o percurso deste curso. Foi difícil, foi desafiador, foi cansativo, foi insuficiente em algumas partes. Eu penso como eu poderia ter falado mais sobre a literatura sapiencial, como eu poderia ter explorado mais o Pentateuco. Meu Deus, uma só aula de Pentateuco, isso é um crime que eu gostaria de compensar.
Como eu poderia ter trabalhado mais os livros históricos também, trabalhado um pouquinho mais a história de Israel. Os profetas eu acho que eu até consegui, sabe? Depois do Novo Testamento foi fluindo melhor, porque eu me permiti mais tempo, mas o Pentateuco e os livros históricos, olha, e um pouco dos sapienciais também ficaram um pouquinho a desejar, porque eu não ousava tanto naquelas aulas como eu acho que eu ousei mais depois que os profetas começaram, especialmente. Enfim, um curso sobre a história de Israel, tentador. Preciso terminar o Flávio Josefo, claro. Preciso ler mais alguma coisinha mais crítica sobre arqueologia, enfim. Mas fica essa possibilidade também, um curso menor, enfim, sobre história de Israel, para compensar essas lacunas deste curso aqui. Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Isso aqui não é uma live, mas está com cara de live. Eu assim me sinto realizando o meu desejo de lecionar aqui com vocês. Isso me dá uma alegria muito grande, porque aquilo que eu não consigo fazer pessoalmente, eu consigo fazer virtualmente aqui com vocês. Claro que não é a mesma coisa, eu não tenho o direito de ser chamado de professor, mas sinto-me um pouco, pelo menos um palestrante, um orientador, alguma coisa assim de vocês. E vejo comentários muito positivos que me animam, me ajudam, me encorajam muito. Eu sei que às vezes em volta de mim as pessoas compreendam mal a minha iniciativa. Eu não sou nenhuma vítima, mas às vezes as pessoas acham muito pretensiosa isso, esse curso, e às vezes tratam com certo desdém. Mas não me importa. Eu sei que vocês sabem o valor que isso tem. Não apenas um valor pessoal, para você ou para mim, mas é porque é feito para Deus, para a palavra de Deus e para os filhos de Deus, entre os quais eu estou e todos nós estamos. Isso me conforta. Saber que eu estou fazendo uma coisa boa. Em meio a tantas coisas ruins que eu faço, mas pelo menos isso é bom. Bom para vocês, bom para mim. E eu quero continuar fazendo esse bem. E preciso da ajuda de vocês. Que vocês me incentivem, me ajudem, me apoiem, estejam comigo, se manifestem, conversem comigo no particular, que, enfim, eu não me sinta sozinho. Claro, Deus está sempre comigo, mas e vocês estão comigo? Não que eu faça diferença, não sou líder de ninguém, não sou mestre de ninguém, mas enquanto parceiros, enquanto estudantes, co-estudantes, co-alunos, estamos juntos nesta. Estivemos até agora, penso eu, mas daqui para frente vocês estarão também? É isto que eu gostaria de saber. Isto que eu gostaria que ficasse claro. Se vão me apoiar, se vão comprar esta nova briga, este novo curso, essa nova tentativa ousada de aprendermos alguma coisa juntos no ano que vem. E o que eu posso melhorar nesse sentido? O que eu consigo fazer de mais e melhor? Para trazer um curso melhor do que os dois, do que o anterior e do que este. Talvez eu não consiga uma imagem melhor, um som melhor, né? Isso não dá, mas o que mais eu posso fazer de melhor para o nosso curso? Falem por aí.
Já deu meia hora de conversa, então eu gostaria que a nossa conversa tomasse um outro rumo, menos pessoal e mais objetivo, prático. Então agora eu vou fazer as recomendações que eu prometi já desde o começo. Vocês se lembram que ao longo das aulas eu mostrei vários livros, né? Eu não gostaria de ter que mostrar esses livros de novo, mas eles estão no começo de cada aula, da maioria das aulas, os livros que eu fui usando, algumas indicações que eu fui usando, algumas indicações pontuais dos textos, dos livros, dos conjuntos, como por exemplo para o Pentateuco, para a história do Deuteronomista, para a história do Cronista, para os outros livros históricos, para os profetas em geral, para os Salmos, depois para os outros livros sapienciais, para o Novo Testamento, para os Evangelhos, para os Atos dos Apóstolos, para Paulo, para as cartas católicas, para o Apocalipse, enfim, para outros assuntos que tratamos, como a obra completa do Flávio Joséfo, que agora está dividida em 3 volumes, aquela que eu comprei a versão que tem todos os volumes juntos, enfim, e outras coisas que nós vamos ver hoje. Quanto à indicação de canais, eu gostaria muito que vocês conhecessem o estudo bíblico que os palotinos possuem. Eles têm um canal, no canal deles, é só colocar estudo bíblico palotinos, eu acho que é animação vocacional palotina, alguma coisa assim, o nome eu não me lembro exatamente, mas é alguma coisa dos palotinos, que são meus companheiros de turma, meus colegas queridos, que têm professores grandiosos entre eles e entre os seus contatos, que já realizaram um curso inteiro de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, né, em 2 partes. Você vai encontrar no canal dos Palotinos esta formação muito, mas muito boa mesmo, que trata alguns temas com muito mais abrangência que nós tratamos, né? Porque é feito por quem entende mesmo do assunto, né? E não como quem é só curioso e transmite como eu. Outro canal que eu gostaria que vocês acompanhassem, esse é maravilhoso, esplêndido, Bíblia Católica. Só vocês colocarem curso bíblico católico, Bíblia Católica, que vocês vão ver um canal com várias e várias aulas. É um curso bíblico completo, feito com base no Dom Estevão Bittencourt, no livro que ele fez sobre a Bíblia, curso bíblico do Mater Ecclesiae, do Dom Estevão Bittencourt. Né? O professor é o Alexandre Frazão, que é uma pessoa admirável com a qual eu tive uma conversa virtual, um grande professor, e neste curso bíblico, mais de uma centena de aulas, ele aborda assim, livro por livro praticamente da Bíblia, com 1 hora para cada livro quase, não, até mais. Em alguns livros ele tem livros que tem até 4 aulas, enfim, então uma coisa assim excelente, maravilhosa. Um curso bíblico católico completo, de graça, no YouTube. Maravilhoso, eu fiz muitas daquelas aulas, não consegui ainda fazer todas, mas eu fiz muitas. Eu procurei não copiá-los, eu procurei buscar outras fontes, mas eu também fui a Dom Estevão. E nós seguimos algumas linhas um pouco diferentes às vezes, mas vocês podem segui-lo com tranquilidade. Bom, outro canal é do professor Jonathan Matis. Ele tem esse canal dele, ele é um historiador agnóstico que trabalha muito sobre a história de Israel e a história do cristianismo, e tem muitos vídeos excelentes,
muito imparciais e com um conteúdo muito profundo, que ele fala da história do cristianismo, história do judaísmo, e fala muita coisa sobre a Bíblia, enfim. Ele foi uma das datas que eu usei, uma das fontes que eu usei para comparar as datas sobre autoria, sobre datação, né? Excelente o estudo dele, Jonathan Mates, olha, acho que ele é de Santa Catarina, de São Francisco do Sul, um professor excelente, vale a pena segui-lo, porque ele transmite muito conteúdo e conteúdo bom. Existe também um curso bíblico apenas sobre o Gênesis e o Apocalipse, mas comentados versículo por versículo pelo bispo auxiliar do Ordinariato Militar do Brasil, né? O Dom José Francisco Falcão de Barros, né? Que é um bispo maravilhoso, que eu espero conhecê-lo um dia, o Dom Falcão, é de Brasília, maravilhoso o curso dele, e olha, vale a pena, todos os vídeos dele valem a pena, todos os estudos dele valem a pena, tudo que ele fala, tudo que ele escreve, as homilias, ele é um bispo excelente, então vale a pena acompanhar esse curso dele, já está disponível no YouTube, vários sites, aí, várias playlists com as aulas dele, ele também dá umas aulas introdutórias sobre a Bíblia que são geniais, então vale a pena segui-lo. Claro, nós temos o nosso professor, o professor do Brasil inteiro, o Padre Paulo Ricardo, que tem alguns cursos que se dirigem à Sagrada Escritura, né, lá para os que são assinantes do canal dele. Existe um outro também que tem um canal, mas que tem uma plataforma, Bíblia Play, que é o professor João Cláudio Rufino, que eu conheci, que eu conversei pessoalmente, que é uma sumidade, que é admirável. Ele tem um livro também sobre como ler a Bíblia. Vale muito a pena seguir o professor João Cláudio Rufino. Existe também um grupo bíblico São Jerônimo, de biblistas do Brasil, que publicam todos os dias comentários, né, sobre o Evangelho do dia. Então, também vale muito a pena seguir esse grupo bíblico São Jerônimo, composto por biblistas. Alguns são os professores, o próprio Rufino está aí também. Vale a pena. Também tem a REB, não é? A revista. Na revista eclesiástica brasileira tem muitos artigos sobre a Bíblia. Tem a revista da Bíblia também no Brasil, né? da BIB. Muito bons artigos sobre a Bíblia. Enfim, muitas indicações boas para serem feitas. Acho que eu não me esqueci das principais, que são essas. Conteúdo virtual, alguns, quase todos esses gratuitamente disponíveis. O Bíblia Play não, nem o Padre Paulo, mas o restante são conteúdos que estão aí de graça na internet, que podem ser usufruídos. Enfim, eu peço que só vocês tomem cuidado, às vezes procurando cursos. A primeira opção, as primeiras opções, quase sempre são evangélicas. E o nosso entendimento da Sagrada Escritura se difere do entendimento evangélico sobre a Sagrada Escritura. Então, às vezes, vai ser preciso um conhecimento maior para a gente filtrar opiniões que são fundadas no livre-exame, que são fundadas na sola Escritura, que são fundadas em uma dogmática que se difere da nossa, em aspectos, em uma exegese diferente da nossa, em certas metodologias, abordagens empregadas. Então tomemos muito cuidado com isso. Fiquemos muito atentos, porque às vezes nós podemos estar recebendo uma formação bíblica
que não é católica. E nós não podemos admitir isso. Temos todo o respeito porque não é católico, tem todo o direito de estudar a Bíblia. Eles são muito mais esforçados e dedicados nisso que nós, oferecem muito mais oportunidades que nós, e nós nos acomodamos mesmo diante das oportunidades que nós temos. Olha, nós deixamos de lado os nossos grupos de vivência, que eram escolas populares, familiares, de Bíblia, de animação. Deixamos de lado. E acabamos com nossos estudos, fazemos todo tipo de encontro. Agora, para estudar a Bíblia, para estudar catecismo, nada. Que tristeza. Que tristeza. Mas, paciência. Podemos virar o jogo. Nós somos, como ensina o catecismo, não só a religião do livro, mas a religião da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Mas nós somos a religião que deu o livro. O livro é nosso. Olha o que diz Santo Agostinho. O grande Santo Agostinho. Deixa eu pegar aqui. Está aqui no meu celular. O catecismo. Embora eu tenha as versões impressas, mas eu quero fazer uso aqui do meu celular para mostrar mesmo a beleza daquilo que diz Santo Agostinho. Aqui no número 119, ele diz assim: Ego vero evangelio non credere, nisi me catholici ecclesia commoveret autoritas. Quanto a mim, não acreditaria no evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Veja, peso que tem Santo Agostinho na história da tradição e do pensamento cristão. Eu não creria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Portanto, nós somos a religião da qual veio o livro, a Bíblia. A Bíblia é nossa. E não podemos deixá-la de lado. Não podemos nos desapropriarmos dela. Nós precisamos nos apropriar dela como um patrimônio espiritual da nossa igreja e, portanto, nosso. E sermos bíblicos, cada vez mais bíblicos, para sermos cada vez mais tradicionais, cada vez mais magisteriais, cada vez mais católicos. Enfim, aqui então são as indicações virtuais, agora vamos para as indicações físicas. E aqui eu vou precisar mexer um pouquinho no meu São Jerônimo depois, mas a primeira coisa que eu gostaria de mostrar a vocês, além de indicações próprias da Bíblia, eu gostaria de indicar a vocês os documentos sobre a Bíblia. Meus caros, aqui está uma chave de entendimento, de interpretação, de compreensão da Sagrada Escritura inestimável. Conhecer esses documentos muda completamente a nossa percepção sobre a Sagrada Escritura. Saber o que o magistério da igreja diz sobre a Bíblia, deixar que o magistério, que são os nossos mestres, os magísteres, nos ensinem sobre o que é a Bíblia, é essencial. Não vamos tirar ideias da nossa cabeça, mas vamos aprender com os mestres, aprender com os papas, deixar com que eles sejam os nossos professores, aprender com os santos, aprender com o próprio Jesus, que fala pela boca dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos. Veja, eu quero me tornar aluno de Pio XII, eu quero me tornar aluno de Leão XIII, quero me tornar aluno de Bento XVI, do Papa Francisco, quero aprender com os papas, quero aprender com os seus documentos. E a lista dos documentos que nós temos aqui são muito importantes. Primeiro nós temos a encíclica Providentissimus Deus, que ano que vem completa 130 anos, do Papa Leão XIII. Este documento foi um combustível potente
para o incentivo dos estudos bíblicos católicos. Providentíssimos Deus. Depois o Bento XV, em 1920, com Espíritos Paráclitos. Foi também uma grande ajuda e ajudou a resgatar a figura de São Jerônimo, recordando os 1500 anos da sua morte. Depois é Divino Afflante Spiritu. O Divino Afflante Spiritu é um grande fruto do movimento bíblico que fez, de fato, que a igreja entrasse com tudo na pesquisa bíblica. Já tinha a École Biblique de Jerusalém, enfim, já tinha algumas instituições, a Pontifícia Comissão Bíblica, e com a Divino Afflante Spiritus, a busca por traduções dos originais, por estudo das línguas originais, pela arqueologia, pela história, pelas ciências bíblicas avançaram muitíssimo sobre Pio XII, o Venerável. Depois uma carta ao Cardeal Surrar, muito importante. Depois a instrução da Pontifícia Comissão Bíblica Santa Mater Ecclesiae, outra instrução interessante, uma fala sobre a questão dos Gênesis, se de fato, como deve ser a interpretação, e depois outra sobre o caráter histórico dos evangelhos. A Constituição Dogmática Dei Verbum, que é desses documentos mais importante, porque fala da revelação divina, inclusive no outro canal, A Verdade Católica, o canal parceiro desse aqui, o canal satélite deste aqui, eu gravei 30 vídeos comentando número por número a Dei Verbum. Fiz todo um comentário, leitura e comentário da Dei Verbum, está aí no canal A Verdade Católica, os 30 dias com a Dei Verbum, em setembro deste ano. Depois, um documento que é um manual de exegese, um manual de hermenêutica, um manual de magistério sobre a Bíblia, que é a interpretação da Bíblia na Igreja. Um documento comemorando 100 anos da Providentíssimos, feita pela Pontifícia Comissão Bíblica, que fez muitos documentos, muitas notas. No Denzinger nós temos muita coisa, e aqui nós temos os principais. E, com chave de ouro aqui, nós temos a Verbum Domini do Papa Bento XVI, que foi do sínodo dedicado à Bíblia, em 2009. Em 2010, a Verbum Domini veio para trazer a Dei Verbum de novo, para reacender a chama dos estudos bíblicos, da Lexio Divina. É um documento essencialíssimo e nós precisamos conhecer todos eles. Mas o meu apelo é a Dei Verbum, que é curtinha, e a Verbum Domini, um pouco maior, mas essencial. E os outros, à medida em que pudermos ler, faremos muito bem. E isso só vai fazer bem para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, que nos ouvem. E com certeza até para a nossa alma, que se torna melhor com esse santo conhecimento, principalmente quando é aplicado nas nossas vidas. Bom, depois, um tema importante é conhecermos a Bíblia, né, nas versões que ela se apresenta. Então, nós sabemos que a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, por isso é interessante que a gente tenha pelo menos algum contato com os originais. Os originais, que são cópias, mas pelo menos mais confiáveis que nós temos, estão nessas versões aqui. No caso da Taná, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, né? Que é conhecida como a Bíblia Hebraica Kittel, que está, evidentemente, em hebraico. Aqui, esse aqui é o hebraico, não sei se vocês estão enxergando, esse aqui é o hebraico, se lê da direita para a esquerda, o livro também se lê da direita para a esquerda, vocês estão enxergando, vou por mais de perto. Veja, muito interessante, né? A SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, que traz isso aqui, e nós precisamos
tirar o nosso chapéu para SBB, porque não foi nenhuma editora católica que trouxe isso, infelizmente, não traz, talvez por razões comerciais. Nós temos a versão grega dos 70, a Septuaginta, a Bíblia Alexandrina, muito importante. Aqui veja, um pouco mais grossa, quer dizer, ela tem livros a mais. Os nossos deuterocanônicos, os tritocanônicos dos nossos irmãozinhos ortodoxos e alguns apócrifos. Vejam o grego, interessante, não? Grego. Aqui nós temos uma versão da Vulgata, não é a Vulgata Clementina e também não é a Nova Vulgata, mas é uma tradução dos textos para o latim, conforme São Jerônimo. E aqui nós temos o belíssimo latim, né? O latim do São Jerônimo. Isso, muito bom. E aqui eu tenho uma versão antiga, mas do Novo Testamento em grego-latim. Novum Testamento Grece et Latine. É um Novo Testamento em grego-latim. Essa é a versão do Merck, mas atualmente a versão que é mais usada é a do Nestlé Aland, que está na 28ª edição. Essa versão aqui é antiga, né? Uma relíquia. Veja que interessante e importante conhecermos o texto bíblico nos originais, claro, se for possível. Ou nas melhores traduções, né, se for possível. Então aqui nós temos essas versões da Bíblia que são muito importantes de serem conhecidas por nós. Agora, outra coisa que é importante nós conhecermos é a história de Israel. E eu gosto muito deste livro aqui. Até tem um outro aqui atrás que eu gosto bastante. Mas eu mesmo que sou bibliotecário, eu mesmo às vezes não sei onde eu ponho as coisas. Mas vocês verem. Bom, eu acho que eu não vou achar agora. Mas enfim. Uma história acadêmica que é muito interessante é essa do John Bright. É a que geralmente os cursos de teologia usam. História de John Bright. História de Israel. Às vezes você tem aquela edição mais velhinha, mais acabadinha, que você acha no sebo, e essa aqui que é uma edição mais nova, que traz uma história, por assim dizer, que não desconstrói tanto a questão da história de Israel, por conta da pesquisa arqueológica, das ciências, das teorias e etc. O John Bright é dessa corrente, alguns dizem que ele é maximalista, enfim, que ele preserva um pouco a Bíblia. Tem um outro livro aqui atrás de mim, o do Mário Loverani, não é Para Além da Bíblia. Esse dá uma desconstruída boa, mas talvez não seja uma leitura boa para almas mais sensíveis. Agora, para pessoas que têm um certo objetivo mais pessoal, essa aqui do John Bright, a História de Israel, é uma indicação evidentemente melhor. Agora, para uma introdução à Bíblia, esta obra aqui é simplesmente a melhor, assim, que todos recomendam e que eu achei brilhante, do Valério Marucci, que é Bíblia, Palavra de Deus. Se você quer uma introdução à Bíblia, está aqui. Muito boa mesmo, muito legal, muito simples, mas muito completa. É uma obra, assim, de fato, parece, sabe quando o autor parece escrever tudo o que você quer ler, tudo que você precisa ler sobre o assunto.
Essa é a obra do Valério Manucci, muito boa. É claro, dicionários são essenciais. Em todas as áreas da teologia, filosofia, enfim, é necessário ter bons dicionários. E para nós da Bíblia, da teologia, nós temos o nosso velho John L. Mackenzie, jesuíta, que tem um dicionário bíblico publicado pela Paulus. Apesar de antigo, ele é muito respeitado e considerado muito completo. Tem verbetes aqui com uma abrangência notável. Claro, já foi revisado, enfim, você encontra ele às vezes com uma capa de outra cor, mas esse dicionário bíblico do Mackenzie é muito bom, muito útil e às vezes, olha, sana suas dúvidas, traz sempre um bom resumo sobre cada um dos livros da Bíblia, então ele é uma fonte que eu consultei em todos praticamente, e traz verbetes muito completos. Outro é o Dicionário Enciclopédico da Bíblia, que esse é mais antigo ainda, mas ele foi constituído por um time de peso na época sobre Bíblia. Este aqui é uma obra muito boa mesmo, muito respeitada e muito utilizada. Tem, claro que algumas coisas avançaram na pesquisa bíblica, mas para uma boa base, este aqui, como o Mackenzie, são utilíssimos. Hoje em dia tem aquele dicionário enciclopédico, esse aqui é o da Vozes, tem aquele, eu acho que é da Loyola, ou da Paulus, enfim, maior assim. Esse eu não tenho, mas dizem que aquele, aliás, esse eu tenho acho que em PDF, aquele é bom também. Tem o do Scott Hahn, mas está em inglês. Deus abençoe. Vamos rezar muito de joelhos para que a Eclésia traduza ele para o português, assim, quando terminar os cadernos bíblicos do Scott Hahn. Os cadernos bíblicos do Scott Hahn, claro, são muito recomendáveis. Logo em breve eu acho que nós teremos a Bíblia toda, mas estão saindo aos poucos. E é sempre bom termos comentários bíblicos. Os comentários bíblicos são indispensáveis. E aqui eu gostaria de sugerir alguns, mas primeiro vamos começar pelo melhor. Vamos deixar o melhor logo para o começo, que é o do Brown, Fitzmyer e Murphy, o novo comentário bíblico São Jerônimo. Esse aqui é o do Antigo Testamento. Veja que ele é um comentário com viés bem mais técnico, bem exegético. É muito importante. Infelizmente, os 3 organizadores já faleceram, mas foram muito importantes na pesquisa bíblica dos Estados Unidos. E, claro, tinham toda a aprovação do Cardeal Martini, né, da Pontifícia Comissão Bíblica. E esse é uma versão revisada dos trabalhos que eles realizaram, acho que foi nos anos 60, por isso é que é o novo. E no Novo Testamento, nós temos, além dos comentários ao Novo Testamento, os artigos sistemáticos. Ou seja, nós temos alguns artigos que tratam de temas interessantes sobre a Sagrada Escritura. Então, ele é uma obra, assim, magnífica e serve para tudo. Então, quando eu consultei, né, e quando eu estou em dúvida sobre algum texto, eu venho aqui nele e me delicio com a sua amplitude. Então, olha só os artigos que ele tem sobre a inspiração, canonicidade, os apócrifos e manuscritos do Mar Morto,
textos e versões, crítica moderna do Antigo e depois do Novo Testamento, hermenêutica, pronunciamento da Igreja, geografia bíblica, arqueologia bíblica, história de Israel, instituições religiosas de Israel, aspectos do pensamento do Antigo Testamento com o Mackenzie, do dicionário, Jesus, Paulo, a proto-igreja, aspectos do pensamento do Novo Testamento, teologia paulina, teologia joanina. Tá bom, o que mais? Como dizem nas gírias, tá bom, o que mais? Para mim tá muito bom isso aqui. Então, se você puder, esse aqui é meu, se você puder também adquirir, é muito importante. Agora, essas indicações que eu vou fazer, eu não os possuo, né? Mas eu me usufruí delas aqui da biblioteca. Então tem esse outro comentário aqui, que é da Diane Bergant, que é muito... Ele é breve, mas ele, como dizem, serve aos seus propósitos. Então é um comentário bíblico em 3 volumes, você vê que ele é mais curtinho, mas ele, para quem precisa de uma coisa mais rápida, é bem interessante. Então, da Diane Bergant e do Robert Karris, que organizaram esse comentário bíblico em 3 volumes, e que foi editado pela Loyola. Você encontra esse comentário aqui por um preço. Geralmente você acha ele, não acha ele com tanta dificuldade assim para adquirir. Eu não tenho ainda, mas vou ter em breve, se Deus quiser, esses 3 volumes aqui da Loyola. Que mais? Você tem outra coleção bem antiga das edições paulinas. Esse aqui é só o volume de Marcos, chamado Grande Comentário Bíblico. É antigo, mas é bom. Do Chad Myers, esse aqui. E tem outros volumes desse aí. Grande Comentário Bíblico, feito pelas edições paulinas. É velho, mas é bom. E nós temos essa coleção aqui, esses volumes aqui da Ave Maria. Esse aqui é dos escritos joaninos das epístolas católicas, porque eu não mostrei para vocês, não fiz uma indicação bibliográfica naquela aula. Então agora eu faço. E toda a coleção bíblica da Ave Maria dizem que vale muito a pena. Pelo que eu já consultei, olha, vale mesmo. Mas é um pouco caro ter esses volumes aqui da Ave Maria, mas se a gente puder adquirir esses comentários bíblicos da Ave Maria, com certeza faremos boa aquisição e teremos bom conhecimento. O que mais que eu tenho aqui de coisa boa? Sim, uma outra introdução, um outro comentário bíblico. Este aqui é muito bom, dos anos 60 ainda, uma introdução à Bíblia, uma introdução ao Antigo e ao Novo Testamento, bem velhinho, do Gaetano Perella e do Luigi Vagadini. Não sei se ele é parente do Cipriano Vagadini, tomara que seja, mas enfim, uma coleção antiga, do tempo da Vozes, no tempo dos anos 60, né? Mas é muito boa, olha, eu usei nas aulas de introdução e gostei muito. Me falta ler os outros volumes, mas a gente ainda chega lá. Agora eu gostaria de fazer 2 indicações de leitura do Antigo, de introdução do Antigo e do Novo Testamento. Mas eu tenho um problema. Uma dessas indicações eu não tenho um livro físico para mostrar para vocês, porque eu não tenho dinheiro para comprá-lo. Que é Os Homens e a Mensagem do Antigo Testamento. Uma obra
que foi reeditada recentemente, de um padre, ele é redentorista em inglês, não lembro o nome dele agora, mas eu lembro da obra dele, que é maravilhosa, Os Homens e a Mensagem do Antigo Testamento, e que é muito bom, eu usei muito, e olha, tá par e par com aquele lá do Estevão Bittencourt, para entender o Antigo Testamento, que eu já mostrei lá atrás, e vale a pena adquirir essa obra. Eu gostaria de já tê-la adquirido, mas não deu certo ainda. Tem um PDF meio velho dele, mas quem sabe no próximo curso eu já tenha ele. Mas vale a pena pegar esse livro e lê-lo. Ele é uma chave de leitura geral para todo o Antigo Testamento. Não é muito complexo, mas é muito completo. Tem também desta coleção aqui da Loyola, que é a Bíblica Loyola. Essa é a introdução do Antigo Testamento. Você tem aqui uma introdução bem mais técnica. E introdução ao Primeiro Testamento, como se prefere chamar, não é? Vamos chamá-lo de Antigo. E ajuda, tem vários aspectos teológicos do Antigo Testamento que são contemplados, não só aspectos teológicos, mas aspectos sociais, aspectos históricos, diversos aspectos aqui, feito por vários especialistas. Então, olha só, aqui fala da importância da Sagrada Escritura, depois fala sobre o Pentateuco, né? Depois fala da história deuteronomista aqui, depois do cronista e dos outros livros históricos, com vários especialistas, os livros sapienciais e os profetas, né? Com vários especialistas da área, né? Como Zenger, por exemplo. Zenger é famosíssimo, Richard Zenger, muito famoso. Então, a obra usei como consulta, mas é bem interessante de tê-la. E agora 2 indicações do Novo Testamento que eu também consultei muito nesse nosso grande módulo do Novo Testamento. Eu peço que vocês me desculpem aqui, da câmera está meio balançando, é porque o peso dos livros está vindo para essa direção. Então tem esse aqui do Raymond Brown, que é aqui da biblioteca, outro livro para adquirir, do Raymond Brown, que faz uma introdução ao Novo Testamento, que é considerado como uma das melhores. É ótima, nossa, como me ajudou a preparar os roteiros e como me abriu os horizontes do conhecimento do Novo Testamento. Então, Raymond Brown é outro que vale a pena nós adquirirmos. E outro que com o Raymond Brown é um dos bambambãs do Novo Testamento é o Daniel Marguerat, que fez também essa introdução, esse estudo do Novo Testamento, que é excelente. Olha, tendo esses dois aqui, a gente dá conta, e mais o São Jerônimo, a gente dá conta de estudar bem o Novo Testamento. Penso eu que a gente já faz um estudo bom. Então, essas são as obras. Aliás, não são todas as obras. Deixa eu pegar o São Jerônimo para cá e mostrar a coleção dos apócrifos da fonte editorial. Sobre os apócrifos, eu pesquisei lá na Paulus, parece que a parceria da Paulus é com a fonte editorial, com a editora que trouxe esses apócrifos, que traduziu. O que eu não sei é se a Paulus vai acrescentar nota de rodapé, se a Paulus vai mexer um pouquinho, se a Paulus vai dar uma melhoradinha. Mas é provável que sim. De qualquer forma, tem esses 3 volumes aqui. Essa coleção na Paulus vai sair em 6 volumes, já tem 4 deles publicados. Por enquanto eu tenho esse aqui, né? Os apócrifos aqui da fonte editorial. Muito legais.
A única coisa que faz falta, assim, são notas, são introduções. Se a gente tivesse isso, olha, o nosso estudo ia crescer muito, hein? Existe uma coleçãozinha de apócrifos comentados, mas eu sei que não são todos. Aqui reúne a maioria dos apócrifos do Antigo Testamento, nesse livro preto aqui. E praticamente no segundo também é a continuação. E o terceiro reúne alguns documentos dos padres apostólicos. Eu não concordo que eles estejam aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Mas tá bom. Não vou brigar com o Eduardo Proença. Mas eu penso que eles não deveriam estar aqui. Mas tudo bem. Nem com o Dr. Jaime dos Reis Santana. Então aqui nós temos de apócrifo mesmo, nós temos aqui o livro de Jazar, as Odes, os Evangelhos Perdidos de Pedro, o Evangelho Nascimento de Maria, beleza. As epístolas entre Paulo e Sêneca, beleza, apócrifos, ok. Agora o resto, exceto aqui segunda Clemente, eu não concordo que sejam considerados como apócrifos. Né? Como é que vai chamar a carta de São Clemente, as cartas de Inácio, a carta de Policarpo e o pastor de Hermas de apócrifos? Para mim isso é um erro. Mas é a minha opinião. E aqui eu acho que nós temos... Graças a Deus eles não puseram primeiro e segundo Macabeus, etc. aqui. Mas acho que aqui não tem a Didaqué, mas ainda bem. Isso é um bom sinal. Mas tá bom, meus caros. Vale a pena adquirir essa coleção de apócrifos. Eu confesso que já me diverti muito lendo bons livros dela aqui. E são histórias curiosíssimas e que nos ajudam a entender o quanto que o cristianismo é vasto, desde aqueles primeiros tempos. Bom, muitas outras indicações eu poderia fazer. Enfim, eu tenho algumas traduções da Bíblia, católicas e evangélicas. Eu não mostro agora porque não estão todas aqui comigo. A maioria está em casa, uma parte está aqui, então difícil. Mas quando eu já tiver completado o número que eu tenho a intenção de completar, aí eu gravo um vídeo e mostro todas elas para vocês. O professor Carlos Martins Nabeto também publicou um livro muito interessante sobre a Bíblia, sobre as traduções da Bíblia, sobre algumas questões envolvendo apologética bíblica, muito boas. O professor Nabeto é um gênio. Eu ainda não consegui comprar o livro dele, esse livro dele também. Eu acompanhei os artigos dele no Facebook dele, o professor Carlos Martins Nabeto. Ele escreve maravilhosamente bem, possui um conhecimento muito grande sobre a escritura, sobre patrística então nem se fala. O livro dele de patrística é uma coisa maravilhosa. Grande professor, enfim. E, enfim, tem muita gente boa aí. A Paulus lança muita coisa boa, Vozes. CLBB tá começando, mas tá indo bem. Enfim, tantas outras obras poderíamos dizer, mas essa é uma bibliografia simples, básica, mas que, olha, você indo atrás, correndo atrás disso aqui, não de tudo, mas pegando um pouquinho de cada coisa, pega um aqui de História de Israel, pega um comentário bíblico, pega uma introdução, pega um dicionário, pega uma Bíblia boa de estudo, por exemplo, aquela do Peregrino, a de Jerusalém, a Nova Tebe, aquela versão nova da Pastoral lá, que a Bíblia Palavra Viva, da Paulus, muito legal também. Pega uma dessas Bíblias aí e usa para estudar também e com certeza você irá longe com a graça de Deus.
Bom, então eu já fiz todas as indicações, todos os agradecimentos, todo o desabafo que eu queria com vocês. Só me resta novamente, então, agradecer a Deus Todo-Poderoso, agradecer a Virgem Maria, agradecer aos anjos e santos, agradecer à igreja, agradecer a todos vocês, agradecer ao Tiago, meu irmão, que me acolheu este ano no seu canal. E realmente eu gostaria de continuar. Eu sei que é difícil, a gente não pode falar muita coisa, mas é difícil. Mas Deus é maior do que todas estas coisas e nele nós somos grandes também. E continuaremos se Deus assim quiser. Mas eu termino com a consciência tranquila e com o coração alegre por ter estado sempre com todos vocês. São Jerônimo e eu aqui, nós dois, sempre com vocês e Deus, é claro, sempre com todos nós. E vou sentir falta de conversar com vocês sobre a Bíblia, mas a gente vai se redescobrir conversando sobre outro assunto. Mas e daí? O que você quer? Missa ou creio? Fala para mim, que eu vou me esforçar, vou estudar, vou pesquisar, vou dar o melhor de mim. Se você quiser conversar comigo pessoalmente, no privado, claro, pessoalmente talvez não dê muito certo, mas no privado, meu número, né? 96968360, né? O código de área aqui 43 996968360. Se você quiser agradecer, quiser perguntar, quiser me criticar, quiser falar alguma coisa, fala para mim nesse número aí, fala comigo, que eu vou gostar de falar contigo. E quer dizer aí nos comentários, aí no chat, aí na comunidade, onde você quer escrever uma carta, dar um sinal de fumaça, enfim, quero saber a sua opinião, sua avaliação, se você topa uma outra proposta para o ano que vem, o que eu preciso melhorar, que eu tenho condições de melhorar, o que não tiver condições eu vou continuar ruim, mas o que eu puder melhorar, a gente vai melhorar com a graça de Deus. E dar sempre o melhor a Deus e aos irmãos. E conhecer para tornar Deus conhecido. E saber para tornar com que Deus... para fazer com que Deus seja mais sabido entre as pessoas. E esse é o meu desejo, de servir. De fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu... Também um pouco daquilo que eu gosto, mas daquilo que eu sei fazer e acho que faço razoavelmente para o reino. E com isso, então, quem sabe conseguir o meu lugarzinho no céu. Não mereço, talvez não ganhe, mas pelo menos tento alguma coisa, né? Tento. Sou o último, como diz São Paulo, mas eu sou o primeiro dos pecadores, o primeiro de quem Deus deve ter misericórdia. Mas mesmo assim, foi muito bom, foi enriquecedor e vamos em frente. Vamos em frente. Deus ainda tem muito para nós. Deus ainda tem muito para sua vida. Deus quer falar muito com você e em você e por você. Este curso quer ser uma ajuda para você, para mim, para todos nós aqui. E vamos seguir com mais propostas, com mais conteúdos, com mais conhecimento, com mais formação, para sermos mais sábios, para sermos também mais inteligentes, para sermos mais dóceis, para sermos mais amáveis, para sermos mais virtuosos, para sermos o que Deus quer de nós, para nós mesmos, para o mundo, para Ele que nos quer. Enfim, mande para mim a sua mensagem, interaja. E muito obrigado, gratidão a todos mesmo, novamente. E até breve, até um outro curso, até uma outra possibilidade.
Já desejo um feliz e santo Natal, um abençoado ano de 2023. Continuemos rezando pela igreja, sempre sofrendo pela igreja, morrendo pela igreja, o que for necessário pela igreja, pelas almas, para a glória de Cristo. Vamos evitar ficar falando mal, vamos evitar mesmo críticas desconstrutivas. Se a gente for criticar, criticar para construir, amar nossa igreja, amar nossos pastores, amar nossos ministros ordenados, amar nossos irmãos leigos. E vamos sempre com o Evangelho, nunca sem ele, sempre com os nossos valores, sempre com a verdade de Cristo. Nunca nos deixamos levar por essa mentalidade vazia, fria, às vezes, não, sempre diabólica, horrível, anticristã, mas sermos movidos por Cristo. Como ensina São Paulo, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo e não os sentimentos do mundo. Não jogarmos com as mesmas, jogarmos com os mesmos brinquedos, não lutarmos com as mesmas armas, mas de oferecermos sempre Cristo, nosso maior tesouro, onde está o nosso coração, é nele. E cada vez mais mergulhados na palavra. Ler a Bíblia, ler mais a Bíblia. Olha, vamos fazer um projeto aqui, ler a Bíblia em um ano. Ano que vem, 2023, você e eu, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho de oração, mas cada um lendo a Bíblia em um ano. Por favor, por você mesmo, faça isso, por Deus, pelo bem das almas, faça isso. Sua vida vai melhorar muito, tenho certeza. E vamos estudar mais, vamos buscar mais, vamos ler, vamos fazer curso, vamos ver vídeo. Enfim, vamos crescer com a Bíblia. Como diz São Gregório Magno, a palavra também cresce conosco. Não, porque nós crescemos a partir dela, então ela cresce em nós. E como São Jerônimo, vamos entender que ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo. Ignorar a homilia, ignorar a pregação, ignorar a leitura, ignorar estudo, conhecimento. É Jesus que a gente está ignorando. Mas não queremos ignorar Cristo, queremos que Ele nos note, queremos ser notados por Cristo, nosso amor, nosso amado. E para isso nós temos que notá-lo, estar com Ele, estar com a palavra. E que esse seja o nosso esforço contínuo. E eu vou continuar carregando essa bandeira, mais uma bandeira da história da igreja e agora a bandeira da Bíblia. E ano que vem mais uma bandeira para a gente carregar o estandarte de Cristo Jesus, nosso Rei soberano supremo, e sempre munidos pelos seus ensinamentos, pela espada da salvação, a palavra de Deus, cortante e penetrante como espada de dois gumes, para que ela possa cortar em nós aquilo que é mal e fazer ficar em nós e crescer em nós aquilo que é bom, para a glória de Deus e bem de nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um prazer grandiosíssimo estar aqui com Deus e com vocês, com a sua palavra, a palavra de Deus. E vamos em frente, sempre mais bíblicos, e até uma próxima oportunidade, um próximo curso. Aguardo a resposta de vocês. Fiquem com Deus, Maria, José, os anjos santos, modo particular São Jerônimo, e todas as bênçãos sobre você, sua família e sobre a sua relação com a palavra de Deus.